explicar agora a realidade que eles se encontram, né? Lembrando que eles estão se distanciando dos mitos, e essa característica de se distanciar dos mitos é justamente distanciando da tradição, daquilo que eles receberam desde a sua tenra formação, quando eram jovens, né, os mitos gregos, os deuses gregos, eles não acreditam mais nessas explicações, porque de forma racional não tem como comprovar a existência dos deuses, por exemplo, e ao mesmo tempo eles entraram em contato com outras culturas, pelo desenvolvimento marítimo, né, o desenvolvimento do comércio, e a partir daí eles começaram a fazer as suas investigações, né, investigações filosóficas, no sentido de uma investigação racional, pela busca das perguntas que os mitos antes tentavam solucionar. Então, nesse momento, nós temos aí dois pensadores, o Parmênides de um lado e o Heráclito de outro. Uma das características da filosofia é que eles não pensam de forma igual, eles sempre apresentam novos conceitos e novas formas de se pensar a filosofia. Então, esses dois pensadores são totalmente opostos. O Parmênides, ele acredita que a passagem, a mudança das coisas é uma mera aparência, né? O que nós vemos de mudança na realidade é apenas uma aparência dada pelos sentidos, enquanto o Heráclito, a célebre frase dele é que ninguém banha no mesmo rio duas vezes, porque o rio ele está em constante passagem, as águas estão passando, o tempo também está passando, a pessoa está envelhecendo a cada milésimo de segundo, então tudo muda para o Heráclito, enquanto para o Parmênides as coisas não mudam. O que muda, na verdade, são as aparências das coisas. E aí nós temos nesse slide justamente, mais uma vez, o símbolo da filosofia, né, a coruja, onde o filósofo da modernidade, o Hegel, é quem vai estabelecer que a coruja é o símbolo da filosofia, através da mitologia grega, onde nas aparições da deusa Atena, da Grécia Antiga, sempre se aparece a figura da coruja. Então, iniciando esse momento, nessa reflexão desses dois pensadores, nós temos a grande questão: será que todas as coisas elas estão em constante mudança, ou será que existe a essência das coisas, né? A essência é aquilo que é de um jeito e não pode ser de outro, é aquilo que não muda, né? Mesmo que nós nasçamos, cresçamos, ficamos idosos e morremos, será que existe uma essência àquilo que não muda? Essa é uma das grandes questões desses dois pensadores, tanto do Heráclito quanto do Parmênides. E aí nós temos aqui muitas coisas na natureza parecem ser de uma maneira, mas quando as investigamos, percebemos que elas são totalmente diferentes. E aí nós temos justamente essas duas imagens. Ao observar nessa parte esquerda essa baleia, muitos podem dizer de início que ela é um peixe, mas nós sabemos que ela é um mamífero. Então, a aparência ela acaba enganando. Já do outro lado, nós temos três cachorros, né? E aí nós podemos pensar pela imagem que eles são totalmente amistosos, que são totalmente dóceis. Mas talvez, se a gente se aproximar deles, eles podem ser ferozes e eles podem também nos morder. Então, existe essa dualidade, essa necessidade de averiguarmos o que as coisas são de verdade. Será que elas são apenas aparência? Ou quando nós convivemos com elas, né, quer seja com pessoas ou com a realidade da natureza, será que existe outra forma de ser, né? E aí, às vezes, nós entramos em contato justamente com isso. Buscando a essência das coisas, nós descobrimos que muitas das coisas são mera aparência. E aí nós temos esse desenho, que eu tenho certeza que já foi assistido muito, né? Onde, nesse episódio, esse cachorrinho ele está fazendo amizade com o personagem justamente para enganar o dono da casa, né? Então ele levanta uma aparência, mas ao mesmo tempo a essência, a vontade dele é justamente de destruir esse personagem. Então a aparência pode não corresponder à essência das coisas, as coisas parecem ser de uma forma, mas quando investigamos são totalmente de outra forma. E aí esses dois filósofos, tanto o Heráclito como o Parmênides, eles investigaram a natureza e buscavam explicar a essência das coisas, de todas as coisas que existem, mas cada um a seu modo. O Heráclito dizendo que todas as coisas mudam, não existe nada que esteja
totalmente parado ou estático, as coisas tendem à mudança, enquanto Parmênides é justamente o contrário. Ele diz que justamente as coisas que mudam são necessariamente aparências, mas na verdade nós devemos buscar, por meio da razão, a essência das coisas. E aqui nós temos nesse mapa alguns filósofos que nós já vimos do surgimento da filosofia, que foi o Tales, o Anaximandro, o Anaxímenes, cada um com a sua teoria, com a sua forma de ver o mundo, de explicação racional das coisas, lembrando que eles estão procurando a arqué. A arqué é o princípio de todas as coisas, é a gênese, de onde tudo surgiu, qual o elemento que deu origem a todas as coisas. É uma das perguntas que eles fazem. Também, cada um a seu modo, vai investigando e levantando hipóteses, né? O Tales diz que é a água, o Anaximandro, o Apeiron, que é um ser infinito, indeterminado, o Anaxímenes diz que é o ar, o Pitágoras, nós também percebemos que ele valoriza muito a matemática, descobrir a natureza por leis da matemática, e hoje nós iremos nos atentar a esses dois filósofos, esse daqui, o Parmênides, que nasce justamente na cidade de Eleia, que fica no sul da Itália, onde tem aqui no mapa, e o outro nós temos justamente na ilha de Éfeso, né? Em Éfeso nós temos o Heráclito, dois pensadores distantes, né, territorialmente, mas que vão justamente travar uma briga filosófica, uma disputa de ideias sobre a busca da verdade ou do conhecimento da realidade das coisas. Será que as coisas mudam constantemente ou será que existe a essência que não muda, né, que faz com que as coisas permaneçam? Então, nós temos aí o Parmênides, que nasceu em Eleia, nós temos de 544 a 450 a.C., lembrando que todo esse período antes de Cristo, ele vai voltando. A partir do nascimento de Cristo, é que a ordem do tempo é crescente, né? Antes de Cristo, ela é totalmente decrescente. E o Parmênides, ele afirmava que apenas a aparência das coisas é que se transforma, já a essência ela é fixa, eterna e imutável. Então, nós vemos o desenvolver dos seres, né, o processo de envelhecimento, o bebê, a criança, o jovem, o adulto, o idoso e a morte, nós vemos isso como um processo de mudança. Mas, para o Parmênides, na verdade, isso é uma mera aparência. Existe uma essência dentro de nós que não muda. E essa essência, claro que pode ser tanto a nossa consciência, que nos faz perceber que quando nós somos velhos e vemos a nossa foto de crianças, nos reconheçamos como tal, ou então a nossa alma, algo que seja imutável, que seja eterno. Então ele está justamente no plano racional dizendo que não existe essa mudança. A mudança é apenas uma aparência que engana através dos nossos cinco sentidos, né, da visão, do tato, do olfato e do paladar. Se as coisas mudassem em sua essência, elas deixariam de ser o que são. Porém, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. É a grande indagação do Parmênides. Como é que eu posso conhecer as coisas se elas estiverem, de fato, em constante mudança? E aí não é aceitável no pensamento dele essa mudança. Essa mudança, na verdade, é apenas uma ilusão dada pelos sentidos. E aí, a grande tese do Parmênides é dizer que a origem de tudo é o ser, né? O ser das coisas, algo que não muda. Ele é responsável pela realidade de todos os seres e coisas existentes, né? Tanto os animais, os objetos, as pessoas. E aí ele caracteriza esse ser que é eterno, né? Como eterno, uno, ele não pode ser diverso, diversificado e ele é imutável. Ele tem uma característica só. E aí nós pensamos entre o corpo e a alma, né? Já que o corpo passa pelas doenças, pela fragilidade, também pela morte, a essência das coisas para o Parmênides está justamente na nossa capacidade de pensamento, ou então na nossa alma, naquilo que seja eterno, que seja uno, que seja imutável. Devemos deixar os sentidos de lado, porque todos os nossos sentidos, a visão, o olfato, o tato, o paladar, eles são enganosos, eles nos podem levar ao erro e eles não são garantias de percepção da verdade. Então, nós devemos usar justamente o nosso pensamento, a busca pela essência das coisas. Né? A essência, mais uma vez, é justamente aquilo que é de uma forma e não muda. É a característica intrínseca a cada pessoa.
ou a cada objeto, ou a cada animal da natureza, né? Por exemplo, nós percebemos que os gatos, por serem gatos, cada um carrega a sua personalidade. Um é mais manso, o outro é mais arisco, um tem uma forma de ser. Essa forma de ser é justamente a essência que o Parmênides está procurando. A essência é aquilo que faz com que ele não mude, né? Com que o ser humano não mude, que carregue as suas características intrínsecas dentro dele mesmo. E aí nós temos uns quadrinhos, né, que é retirado daquela revistinha Filósofos em Ação, que é muito interessante justamente essa crítica que o Parmênides faz a esses filósofos que falam de mudança, que as coisas estão mudando constantemente. No caso, Heráclito. E aí ele se levanta ali e diz: se isso te soa uma porcaria, você não está sozinho. Eu sempre achei que toda ideia de mudança é completamente sem lógica. Para ele não existe a mudança. Por mais que os sentidos mostrem a mudança, ele diz, mas se tudo muda, seria impossível de conhecer as coisas. E é necessário que nós busquemos o conhecimento que seja imutável, que não haja mudança, a essência. E aí ele observa ali um abajur, né, que é o ser em si, e um abajur destruído vir a ser, e aí ele coloca, fala sério, tanto Tales, né, o Tales de Mileto, que dizia que tudo se originou da água, quanto Heráclito, né, o Heráclito de Éfeso, insistiram sobre esse processo de vir a ser, ou seja, de constante mudança. Mas eu te pergunto, você já viu alguma coisa nesse processo? A gente, na verdade, por mais que a gente não vê o processo do vir a ser. Ora, se eu pego um papel e toco fogo nele, depois eu vejo a cinza. Eu não vou ver como é que passou de um processo de papel para cinza. Eu vejo o papel e depois eu vejo o papel pegando fogo e vejo a cinza. Mas o processo em transformação em si não tem como nós percebermos. Ou percebermos justamente como é que os nossos cabelos crescem, né? Já que eles crescem todos os dias. Ou a nossa unha. E aí ele faz essas indagações. Claro que não. Ou a coisa é, ou ela não é. Ela não pode vir a ser. Ela não está em constante transformação, diz o Parmênides. Esse é o conceito básico da filosofia. E aí nós vemos a argumentação dele está justamente em deixarmos os sentidos de lado, porque todos os sentidos são enganosos, e a partir da nossa consciência, da nossa mente, a partir das ideias, nós perceberemos que existe algo por trás das aparências, que é justamente a essência. E aí, isso causou muita indignação nos filósofos, que falavam da constante transformação das coisas, e aí teve um discípulo, né, um amigo do Parmênides, chamado Zenão, que é de 489 a.C., não sabe-se, os historiadores da filosofia não sabem a data que ele faleceu. E ele defendeu muito o mestre Parmênides, né, ele também nasceu na região da Eleia, foi discípulo do Parmênides e defendeu a ideia do seu mestre. Né, e, ao mesmo tempo, eram chamados de loucos, né, dizer que a mudança não existe seria um absurdo. Então, ele afirmava que o ser é eterno e imóvel e que a mudança é um engano dos sentidos. Né? Se a gente vê todo tipo de mudança na natureza, para eles é um engano de sentidos. E, ao mesmo tempo, se usarmos justamente apenas a razão e o pensamento, nós iremos perceber que existe um quê de verdade, existe algo que seja imóvel, que seja imutável. E aí ele cria uma argumentação utilizando-se num paradoxo, nós iremos ver apenas um paradoxo dele, que é a corrida. Né? Lembrem-se que na Grécia Antiga existiam as Olimpíadas gregas, e aí existia justamente as corridas. E um dos paradoxos para explicar que a mudança não existe é o paradoxo do Aquiles e da tartaruga, que nós iremos ver logo em seguida. E aí ele dizia que nós devemos compreender a realidade, tudo que nos cerca, de forma racional, usando sempre a razão. E a razão ela não vai ser enganosa, assim como os nossos sentidos são enganosos. E aqui nesse momento nós temos justamente o paradoxo de Zenão, né, utilizado para melhorar a argumentação do Parmênides, que as coisas elas estão apenas em uma mudança em aparência, mas o que vale mesmo é a essência. E aí o paradoxo dele é dizer que, né, uma comparação a partir do grande atleta da Grécia Antiga, o Aquiles, né, que nós vemos até a fragilidade do Aquiles está no calcanhar de Aquiles,
e ele é um grande corredor. E aí ele diz, imaginemos que o Aquiles corra com a tartaruga. Ao perceber que a tartaruga ela é mais lenta no caminhar, então nós vamos dar uma vantagem para ela. Imaginemos que nós vamos deixar a tartaruga a 5 quilômetros de distância e o Aquiles, né, bem atrás da tartaruga. Ora, ao perguntar para nós se o Aquiles conseguiria atingir e chegar até a tartaruga e ultrapassá-la, pelo movimento, com certeza sim, ele chega e ele ultrapassa a tartaruga. Mas o que o Zé não quer nos mostrar é que se o Aquiles está a 5 quilômetros antes e a tartaruga a 5 quilômetros depois, é impossível que o Aquiles chegue até a tartaruga, é impossível que ele ultrapasse a tartaruga, porque se nós percebermos, ambos estarão no mesmo tempo. Vamos imaginar que ambos estão a 8 horas, saíram em disparada 8 horas da manhã, né, que seria o tempo 1. Ora, quando o Aquiles chegar no tempo 2, a tartaruga no tempo 2 já está à frente do Aquiles, né? Porque o tempo como essência e não aparência é algo que pode ser colocado em questão, né? Que pode ser colocado, analisado pelo Zenão. Então, na visão do Zenão, o Aquiles, ao chegar no ponto da tartaruga no tempo 1, o tempo já é outro, e a tartaruga já estará mais à frente. Então, o Aquiles vai ter que fazer mais esforço para poder chegar ao tempo da tartaruga. Só porque quando ele chega perto da tartaruga, o tempo já tem mudado. Então, em relação ao tempo, eles nunca estarão no mesmo posicionamento. Dessa forma, a tartaruga sempre estará em vantagem, porque ela saiu na frente. Então, a essência justamente aqui não é perceber se um é mais ágil do que o outro, porque eles estão em mudança, mas é perceber que existe, para além disso, o tempo. E em relação ao tempo, nunca que o Aquiles vai conseguir chegar à tartaruga, porque os tempos eles nunca irão bater e o tempo também nunca vai retroceder. Para que houvesse uma igualdade aqui, os dois teriam que sair no mesmo tempo, ambos 8 horas da manhã, no mesmo local físico. Mas se eles estão em tempos e locais diferentes, é impossível que o Aquiles ganhe a corrida, né? E aí, em contraposição a isso, a esse pensamento do Parmênides e do Zenão, surge justamente a figura do Heráclito de Éfeso, né, de 544 a 484 a.C. Ele nasce na região de Éfeso, na região da Jônia, que é justamente ali o sul da Itália, onde nós vimos no mapa, e aí ele é justamente o contrário do Parmênides, né? O Parmênides usa apenas a observação e o elemento racional. O Heráclito, ele faz a investigação, e a investigação mesmo é através da experiência, da mudança de todas as coisas. Então, para ele, a natureza está em constante movimento. Tudo muda, nada permanece igual. Mesmo que a gente esteja transmitindo a mesma aula com o mesmo conteúdo, as coisas não são iguais, os pensamentos são outros, o tempo é outro, todas as coisas estão em constante movimento. Então, uma coisa pode se transformar em contrário, né? O dia se transforma na noite, ou nascer se transforma na morte. Tudo existe um contrário, né? O dia, a luz, a noite. O ser é e não é, né? Existe essa mudança constante das coisas. E para entendermos o pensamento de Heráclito, é justamente aqui, ó. Nós vemos essa árvore, uma árvore jovem, e tem duas crianças brincando com os balões. Depois a árvore cresce, essas mesmas crianças, elas estão ali mais juntas, mais próximas, né? Nós temos um menino e uma menina ali, que se transformam em um homem, uma mulher. Depois vemos que eles já estão bem mais juntos, provavelmente têm casado, né? Constituído uma família, e a árvore está ali também no seu processo de amadurecimento bem forte, porque ela está mais frondosa, ela está mais alta. Depois nós vemos que essas duas pessoas ficaram bem velhinhas, né? Já aquele casal já estão andando ali com seus bastões, e aí nós percebemos nesse outro ângulo que a mulher acaba falecendo, e aí o esposo vai lá para ver o túmulo, e a árvore também ela já começa, né, a perder a sua folhagem. Depois, no último momento, nós percebemos que a árvore já está totalmente seca e os dois morreram. Já existe a lápide, o túmulo dos dois.
Então, os dois estão em constante movimento. E esse movimento gera o contrário, né? Ora, a vida e a morte. E aí depois nasceram mais pessoas, e aí vai gerar a mesma coisa, a vida e a morte. Nesse sentido, o Heráclito ele se apega a um dos elementos da natureza. Lembrem-se que esses filósofos pré-socráticos ou naturalistas, eles querem explicar a natureza através dos quatro elementos: terra, fogo, água e ar. E aí ele diz que, por seu fogo estar em constante movimento, ele diz que é o fogo que deu origem a todas as coisas, inclusive aos demais elementos, e a tendência, quando todas as coisas acabarem se dissipando ou morrendo, a tendência é que se volte a seu estado natural, ou seja, ao fogo. Então, o mundo é ordenado por uma razão, né? Ele chama isso de logos universal. Esse logos universal, logos significa razão, algo que organize todas as coisas. É ela que determina o ritmo das mudanças e garante também toda a harmonia do universo, né? A harmonia da natureza, dos animais, a harmonia do ser humano. Essa razão universal, ela se impera sobre todas as coisas. E a origem de todas as coisas é justamente o fogo, porque o fogo é do fogo que as coisas saíram, né, até os demais elementos, água, terra e ar, e a tendência é quando esses elementos e o ser humano falecer, quando esses elementos morrerem também, a tendência é voltar tudo para o fogo. E ele representa o movimento incessante da natureza. E aí nós poderíamos nos perguntar, mas a água também não está em movimento? Sim, a água está em movimento. Mas a água não é só movimento, a água também pode estar em estado sólido, né? E aí ela estaria parada. Já o fogo não existe o fogo sólido e nem o fogo gasoso. Só existe um fogo, que é o fogo do movimento, né? Onde quer que acendamos o fogo, quer seja numa vela, no isqueiro, no fogão, ou para fazer uma fogueira, sempre o fogo estará em movimento. E aí é por isso, justamente, que o Heráclito se apega ao elemento fogo para explicar a origem de todas as coisas. Dessa forma, nós temos aqui uma charge muito interessante de uma mãe que ela tem dois filhos gêmeos, né? E é para entender justamente quem era o Heráclito e o Parmênides. Não é que eles eram irmãos, mas essa charge ajuda muito a entender qual era o posicionamento filosófico de ambos, né? Então, há Heráclito e Parmênides. Aí ela diz assim, o Parmênides ele é bem tranquilo e teimoso, não aceita mudar nada. E aí vemos aqui o Parmênides todo organizado, né? O ser é ou o ser não é. As coisas têm uma forma de ser, e além dessas aparências, existe com certeza no plano racional algo imutável, que não pode ser mudado. Por isso que ele é justamente aquele que não aceita mudar nada. Já o Heráclito é bem esperto, mas é bastante bagunceiro. No quarto, ele nunca sabe o que vai encontrar, né? O Heráclito diz, já que tudo está em constante mudança, a bagunça é geral, a bagunça é constante porque tudo está em movimento. As coisas não podem ficar paradas. Não existe essa realidade que seja imutável, mas existe um grande processo de movimento das coisas, né, de movimento dos seres. O movimento é altamente necessário para se explicar a realidade da filosofia. E aí nós temos os dois pensadores, cada um a seu modo, percebemos que, mesmo sendo filósofos, eles pensam totalmente diferentes, né? O Parmênides, que tem o seu discípulo Zenão de Cício, e o Heráclito, que fala da mudança. Então, o Parmênides, aí ele diz assim, o ser é e não pode ser, e o não ser não é e não pode ser de modo algum. Não existe a mudança das coisas. Ou o ser é, ou o ser não é. E o ser é, né? Já que o ser é, eu posso justamente conhecer todas as coisas. Já o Heráclito, ele diz totalmente o contrário do Parmênides. Nada é permanente, exceto a mudança. As coisas estão em constante mudança. E é necessário aceitarmos essa mudança, estudarmos a partir dessa mudança, para entendermos justamente a essência das coisas, já que a essência é uma constante mudança. Né? O ninguém banha no mesmo rio duas vezes, acentuado que o rio, as águas do rio passam, o ser humano envelhece a cada milésimo de segundo, existe o assoreamento dos rios, que é justamente o vento, a chuva que faz o rio
a areia entrar lá no fundo do rio e o rio fique mais raso. Então, todas as coisas estão em constante mudança. Dois filósofos que pensam totalmente diferente e que compõem aí a história da filosofia. E, para completar, nós temos justamente os desenhos e a filosofia, e aí é muito interessante um dos personagens dos Cavaleiros do Zodíaco. Né? Cada um a seu modo, lutam aí contra as forças do mal, e nós temos justamente o Fênix, né? O Fênix simbolizado pela Fênix, né? Um ser mitológico grego que justamente ele renasce das cinzas. E o principal elemento do Fênix é justamente o fogo que está em movimento. E aí nós fazemos essa associação com o pensamento de Heráclito, já que as coisas estão em movimento, a tendência das coisas é o renascer, é o morrer, é o renascer de novo e o morrer. Assim também como o personagem Fênix e como o personagem dos Cavaleiros do Zodíaco, né, onde nós temos aqui o Ikki, né, se eu não me engano, é o Ikki de Fênix, que é um dos grandes personagens desse desenho. Outra característica também são as músicas e a filosofia. E é justamente nessa música que nós iremos ouvir agora, nós iremos perceber quanto o pensamento de Heráclito está presente nessa música de Lulu Santos, né, que é a música Como uma Onda. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num mundo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu antes. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, 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 como uma onda no mar. Então, justamente nessa música, nós percebemos aí o pensamento do Heráclito,
né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa e tudo sempre passará. Então, o movimento é constante e ele revela sempre o seu contrário. Claro que o Lulu Santos coloca a onda do mar, o elemento água, enquanto Heráclito de Éfeso coloca justamente o fogo como um movimento constante que nos dá a certeza dessa eterna mudança. E aí nós temos justamente esses primeiros filósofos, né, o nascimento da filosofia, pautado tanto nesses pensadores, e eles são chamados, claro, de pré-socráticos ou de naturalistas. Pré-socráticos não é porque eles vieram antes de Sócrates, mas é justamente porque alguns conviveram com Sócrates, mas eles tinham uma forma de pensar. E essa forma de pensar é justamente naturalista, investigar a natureza pela própria natureza, através das experimentações. Eles eram, na verdade, os primeiros cientistas. Através das experimentações com a natureza, eles queriam saber a arqué, o princípio de todas as coisas, né? Será que estaria na água, no fogo, no ar, né, nos elementos da natureza? E aí, quando foi que eles viveram? Viveram justamente no século VII a.C. e meados do século V a.C. E aí, o que eles faziam? Eles se afastavam das explicações míticas, né, dos relatos dos mitos, que eram dados pelos poetas rapsódos, ou seja, pelas pessoas mais antigas da comunidade, dos pequenos grupos gregos, onde eles tinham as suas verdades pautadas nessas histórias fantasiosas. Mas como esses filósofos tiveram contatos com outros povos, essas histórias fantasiosas não se sustentavam mais. Mas, ao mesmo tempo, os mitos, eles são atrelados como muito ricos. É através dos mitos que nós encontramos e sabemos a história e a cultura de um povo. E aí eles se dedicavam a investigar a natureza de forma sempre racional, fazendo uma explicação e uma averiguação por meio das suas explicações lógicas e racionais, se distanciando dos deuses, né, já que os gregos eram totalmente politeístas. E aí o que eles queriam com isso? Eles queriam, na verdade, compreender a natureza. E aí nós chamamos esses filósofos de filósofos justamente porque eles não são sófos, né? Sófos é uma palavra que vem do grego e significa sabedoria. Eles não são sábios, né? Como diz o Pitágoras, o pai da matemática. Sábio só pode ser aquele que é eterno, que dure muito tempo para ter todo o conhecimento. Então, no máximo, só são filósofos, né? Amigos da sabedoria. Filósofos significa justamente amigos da sabedoria, buscando um conhecimento constante a cada dia, a cada nascer do sol. Eles sempre procuram se inovar. E é justamente quem está aí nesse slide segurando essa lira, né, um instrumento de música que eles tocavam, é justamente o Pitágoras, o pai da matemática. O primeiro filósofo foi o Tales de Mileto, mas o primeiro a falar a palavra, falar não, a escrever e denotar esse conhecimento como filosofia, foi o pai da matemática, o Pitágoras de Samos, que nasceu na ilha de Samos. E aí nós finalizamos com as formas de se estudar a filosofia. Nós temos primeiro pela história da filosofia, né, a filosofia antiga, a medieval, a moderna e a contemporânea, que é a filosofia que nós temos hoje, a contemporânea. Esses filósofos que nós estamos estudando estão dentro da filosofia antiga. E aí nós temos também a outra forma de se estudar a filosofia, que são temas, né, por temas filosóficos. E aí, por exemplo, a aparência e a essência das coisas pode ser um tema, né, e um tema atrelado dentro da história da filosofia. E quais são os possíveis temas? A amizade, o amor, a própria filosofia, o que é a palavra filosofia, a ética, o ser humano, a felicidade, a sociedade. Então, os temas, eles são diversos, enquanto todos esses temas são contemplados pela história da filosofia. E o importante e interessante é perceber que, mesmo eles falando sobre a essência e a aparência das coisas, é um conhecimento que se faz presente nos dias de hoje. Nós temos a, a inquietação de entender a aparência e a essência das coisas. E isso se faz presente desde a filosofia antiga, essa inquietação que eles tinham para conhecer sobre a natureza. E assim finalizamos justamente com esses dois livros do Ricardo Melani,
né, o Diálogo, que trabalha justamente a história da filosofia, e o segundo livro, O Encontro com a Filosofia, que aí se fala dos temas de filosofia. E assim nós encerramos a nossa investigação sobre o Heráclito e o Parmênides, né, esses dois grandes filósofos da filosofia antiga.